Muito bem, então vamos iniciando a aula de hoje, né, do dia 26 de fevereiro, de dados semi-estruturados. Deixa eu dar uma olhada aqui no Moodle, o que nós temos programado para a aula. Então eu quero fazer, no primeiro momento, fazer a correção com vocês daquela atividade 02, e depois, se der um tempinho, fazer uma introdução, daí a parte de GTD, né, e pedir que vocês deem uma olhada nisso para a próxima aula daí, tá? Então, na aula do dia 20, do dia 19, né, a gente trabalhou com como que é a estrutura de um documento XML, tá? Nessa estrutura, a gente vê que um documento XML, quando a gente fala em dados, né, a gente tem duas maneiras de definir esses dados dentro de um documento, tá? Uma é através de elementos, a outra através de atributos. Os elementos, eles vão ser sempre definidos por uma tag inicial e por uma tag final dentro do documento, tá? E os atributos, eles vão ser sempre uma informação sobre o elemento, tá? Então vai estar sempre na minha tag inicial. Um elemento ele vai poder ser simples ou composto, dependendo se ele possui filhos e ou atributos, né? Então, se ele não tem filhos nem atributos, a gente considera, deixa eu voltar aqui, a gente considera esse elemento chamado simples, tá? Se ele possui filhos e ou atributos, a gente considera esse elemento chamado de composto ou complexo, certo? Daí tinha sido feito já essa atividade 01, deixa eu voltar aqui, né? Que eu tinha passado para vocês aqui um modelo lógico e eu corrigi com vocês na aula passada isso, né? As duas possíveis maneiras de você montar esse documento da atividade 01 aqui, tá? E ficou para vocês fazerem esse documento da atividade 02. Não sei se vocês tentaram fazer, conseguiram, como é que foi. Eu fiquei com dúvida mais na parte de colocar chave estrangeira. Certo. Olha só, gente, quando nós... vocês devem ter visto isso, né? Quando a gente trabalha com modelos de dados, nós temos os diferentes níveis de representação desses modelos, tá? Um nível é o nível conceitual, que é esse modelo aqui, que é esse nível que eu passei para vocês, tá? Que é o entidade de relacionamento. Esse modelo da atividade 01, ele é um nível lógico, certo? E depois nós teríamos um nível físico, que é o nível onde você tem a representação através da linguagem, no caso, ou do SQL, no nosso caso, através do XML, né? A gente está representando esse modelo lógico através de um XML daí, tá? Então, esse nível aqui, ele é o nível mais abstrato, certo? Ele é o nível mais alto, ele não é um nível de implementação. Então, vocês teriam que entender esse modelo para depois criar um modelo lógico e possivelmente depois, num segundo momento, um modelo físico, tá? Olha só, se vocês forem identificar aqui, o que nós temos? Nós temos pessoas. Pessoas, ele tem um atributo que se chama data de nascimento, que ele é um atributo monovalorado, opcional. Então, ou seja, a pessoa pode ter ou não pode ter data de nascimento. Nós temos telefones, né? Então, ele está me dizendo que a pessoa ela tem que ter um ou pode ter vários telefones. Então, aqui ele é um atributo multivalorado obrigatório, correto? E esse tipo da pessoa, né, que é uma informação sobre a pessoa. Provavelmente se ela é, sei lá, física ou jurídica, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Depois,
Aqui nesse modelo não me diz o que é esse tipo de pessoa, tá? Então a gente vai ter que depois ver isso aí. Ele me diz que a pessoa, ela pode ter, não ter ou ter um cônjuge, e o cônjuge é de uma e no máximo uma pessoa, certo? Então, quando a pessoa tem o cônjuge, esse cônjuge ele tem o telefone, um nome e um endereço, tá? Depois, eu tenho pessoas que se relacionam com vendas, né? Então, está dizendo que a pessoa pode não ter ou ter várias vendas, e as vendas são feitas para uma e no máximo uma pessoa, tá? E as vendas têm o número, a data e o total. Então, olha só, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é o quê? É que como que nós vamos representar isso dentro do XML, certo? O Iago falou a questão das chaves estrangeiras, certo? Então, assim, toda vez que a gente tem que esse dado vai estar contido, certo? Dentro da a entidade de pessoas, tá? Como é que eu poderia mapear essa entidade de pessoas? Vamos pensar num XML. Eu estou usando o editor aquele, tá? Professor, o áudio tá travando, não deu para escutar. Melhorou agora? Agora sim. Sim, tá. Eu vou abrir um novo documento aqui, certo? Então, esse documento eu vou chamar ele de pessoas, tá? Então, aqui é o meu elemento, meu elemento raiz do meu documento XML é pessoas, certo? Bom, daí eu vou dizer o seguinte. Se vocês fossem verificar aqui, ó, tudo que tem dentro do meu modelo, ele está associado com pessoas, certo? Então, o cônjuge vai estar associado com pessoa e as vendas são daquela pessoa também, certo? Então, pessoas vai ser aqui minha entidade principal dentro do modelo, tá? Então, eu vou começar representando pessoas lá dentro do meu XML. Então, eu posso então dizer que pessoas, ele é composto por pessoa, certo? Então, pessoas vai ser composto por pessoa. O que eu vou ter dentro de pessoa? Cada pessoa, certo? Eu posso ter lá um nome, vou dar para ela, certo? Só para nós sabermos o tipo da pessoa. Deixa eu só sair aqui. Então eu vou ter lá, vou botar aqui um nome para ela, o Pedro. Eu vou botar aqui o tipo. O tipo eu vou definir que é o seguinte, ó, o tipo vou dizer se é, como ali é uma associação com vendas, tá? Eu vou dizer se ele é um cliente. É o tipo da pessoa. Deixa eu voltar aqui. Vou botar bem. Tipo pessoa. Que vai ser o tipo de pessoa. A data de nascimento, ele é um tributo opcional, certo? Então, isso significa o quê? Significa que nascimento. Vou botar aqui 2000. Dia 23. Então, a data de nascimento é opcional. Isso significa o quê? Que numa segunda ocorrência da pessoa, eu vou repetir a estrutura, mas pode não ter a data de nascimento, entenderam? Sei lá, que é a Maria.
Então, se eu definir ele como ser por exemplo, aqui no Pedro, ele tem a data de nascimento. E numa outra ocorrência dessa instância de pessoa, a Maria, ele não possui data de nascimento, tá? Então, nesse caso, ele é um elemento opcional aqui para nós, tá? Deixa eu salvar isso aqui. Tá aqui, atividade. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Só tá meio travado um pouco, professor, em algumas Algumas partes. coisas que eu tô falando? É. Eu Vamos acho ver que a se dá uma conexão dele melhorada tá aqui. Não sei ruim. se a minha rede não tá muito boa aqui. Ah, eu tô na rede. Então, até a próxima aula, pessoal. Tenham um bom dia. Até. O pessoal, voltei. Tá me escutando? Sim. Eu mudei a minha rede aqui só para. Acho que vai ficar melhor agora. Tá? Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá bom? Beleza. Então, olha só, voltando para cá, então nós já mapeamos o tipo de pessoas, nós mapeamos pessoas e o nascimento. O telefone, Professor, ele você é não tá um compartilhando a atributo tela. multivalorado, correto? Então, esse atributo multivalorado, se nós fôssemos trabalhar isso aqui como sendo um modelo relacional, nós criaríamos uma nova tabela para telefones e colocaríamos o código da pessoa lá em telefone, certo? Aqui, como ele faz parte da pessoa, então a gente vai criar compartilhar minha tela, né? Agora tá aparecendo, gente? Beleza. Então, como o telefone faz parte da pessoa, a gente vai botar ele como sendo um, um elemento, né? Filho de pessoa, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Lá no documento, a gente vai criar aqui uma tag telefone, onde a gente vai ter aqui todos os telefones da pessoa, certo? Então, a gente vai poder botar, por exemplo, aqui, número, sei lá, no telefone 1. E se ela tiver mais de um telefone, ele repete o elemento número aqui. Correto? Então, esse aqui vai ser o que vocês têm que cuidar, assim, quando é multivalorado, vocês não podem botar, por exemplo, assim, telefone 1, telefone 2, telefone 3, correto? Você repete o elemento número para dizer que um telefone tem vários números daí, tá? Então, essa aqui, ó, é a representação do meu atributo multivalorado que eu tenho aqui no meu modelo, tá? Que é esse aqui.
Daí vem aquela pergunta do Igor, né? Como é que eu represento uma chave? Eu preciso representar uma chave estrangeira aqui nesse modelo? O que vocês acham? Se eu pedir para vocês assim, de quem que é esse número de telefone aqui? É dessa pessoa aqui, correto? Como que eu sei disso? Porque eles estão dentro do mesmo pai, correto? Então, aqui nesse caso, eu não preciso utilizar a chave estrangeira, por quê? Porque meu dado vai estar contido, certo? Ah, mas eu posso modelar isso aí de uma maneira diferente e criar um elemento que me diz quem é a pessoa que esse telefone pertence? Posso, tá? Mas não é o ideal para esse tipo de modelo de dados, né? Então, se você puder ter os dados contidos, melhor. Ah, mas tem situações que eu vou ter um valor de referência a algum outro ponto do documento? Pode ser que aconteça isso, tá? Não sei se eu te respondia. Sim, eu entendi. Só que, Então, tipo, ó, vamos... eu tava pensando que era quando tem aquela relação, essa relação de de pessoa e venda, aí, tipo, usar a pessoa tendo uma chave primária e como é um para N, sairia uma chave estrangeira dali. Daí, Na realidade, tu pode pensar que esse lado N aqui, ele vai estar dentro de pessoas, entendeu? ah, sim. Mas assim, quando você trabalha com esse modelo de dados, você tem que esquecer um pouco esse conceito de chave primária e chave estrangeira, certo? Você pode ter valor de referência, mas assim, não existe esse conceito de chave primária ou chave estrangeira, assim, né? Como no modelo relacional, assim, tá? Então, olha só, cônjuges, a gente pode fazer da mesma forma. Se nós fôssemos criar isso aqui no modelo relacional, nós teríamos que criar uma tabela cônjuges e botar uma estrangeira de pessoas em cônjuges, certo? Ou botar todos esses atributos aqui do cônjuge como sendo opcionais de pessoas, tá? Então, a gente pode, nesse caso aqui, ó, como que nós modelaríamos cônjuge? A gente vai criar uma tag cônjuge. Então, dentro do elemento pessoa, né? Porque cônjuge é filho de pessoa. E daí, aqui dentro do cônjuge, eu vou colocar todas as informações do cônjuge. Então, é o nome, é o telefone, né? E o endereço. Certo. Vou botar aqui o nome, telefone. Então, aqui é o mapeamento do relacionamento com o cônjuge. Então, tu pode ver que eu não preciso botar uma chave estrangeira aqui, porque ele já está contido dentro da pessoa, tá? E agora, por último, a gente faz o mapeamento de vendas, certo? Então, a vendas da mesma forma. Eu vou criar aqui um elemento chamado vendas dentro de pessoas, pessoa, né? Eu posso chamar vendas, e a vendas vai ter várias vendas, certo? Pense que cada registro da tabela vendas vai ser uma venda, certo? E dentro de venda, eu vou ter os atributos que eu tenho lá no meu modelo. Então, o número, a data e o valor total. Número, a data
de valor total. Tá, então aqui é venda 1, 2021, 02, 6, no total, R$100. Se eu tivesse outra venda dessa pessoa, somente repete essa estrutura da venda aqui, certo? Venda 2, valor de R$200. E assim por diante, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Você vai ter essa ocorrência aqui de estrutura de pessoa, você pode ter que ela se repita várias vezes, certo? Então, num segundo momento, eu vou ter a pessoa aqui que é a Maria, que é do tipo F. Nesse caso, ela não tem a data de nascimento, porque ele é um atributo opcional, certo? E ela pode ter somente um telefone, nesse caso aqui. E ela pode não ter cônjuges. O cônjuge é opcional, correto? Então, ela pode também não ter vendas, né? Então, a única coisa que seria obrigatório seria o nome, o tipo da pessoa e o telefone, tá? Então, por exemplo, assim, ela poderia não ter vendas aqui. Então, estando com o modelo dessa forma aqui, significa que ele está representando aquele meu modelo conceitual que eu defini ali, certo? Então, se eu disser para vocês aqui, isso aqui está tudo definido lá dentro do meu XML, sim, está tudo definido dentro do meu XML, certo? Ah, professor, mas como é que eu faço para mim, por exemplo, assim, validar que tem que ter um telefone? Como é que eu faço para validar que a data de nascimento é opcional, que ela pode conter ou não pode, pode existir ou não pode existir, né? Então, agora que a gente vai começar a aprender isso. Então, quando nós vamos começar a trabalhar agora com os esquemas XML, a gente define essas regras todas dentro desse esquema. Então, a gente vai criar o documento baseado no esquema, certo? Então, daí no esquema a gente define essas regras de obrigatoriedade, opcionalidade e a questão das cardinalidades, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação aqui à parte da criação do documento XML? Por enquanto, não. Ah, mas eu poderia fazer isso diferente? Poderia. Por exemplo, assim, aqui no telefone, eu poderia dizer que o telefone vai ter número, né? Vai ter um número tal, por exemplo. Poderia dizer que a data de nascimento ele é um atributo da pessoa aqui, correto? Ah, poderia ser a data de nascimento aqui. A data de nascimento eu colocaria aqui e retiraria daqui. Também pode, né? Então, aquilo que eu falei para vocês agora, como nós não temos algo que me diga como que vai ser a estrutura desse documento, eu vou fazer da maneira que eu achar que é melhor, correto? Porque não tenho nada, nenhuma regra que me diga, ó, tem que ser dessa forma, tá? Então, eu vou depois disponibilizar para vocês essa atividade 2 aqui lá no Moodle, tá? Então, voltando para cá, olha só, o próximo assunto que nós vamos trabalhar, a gente vai começar a trabalhar com os esquemas XML, certo? Então, o que é esses esquemas? Nós temos duas maneiras de definir a estrutura do documento. Então, essas regras do que vai conter no documento é como se fosse um template do que vai ter o meu documento, certo? Então, existem duas maneiras de nós definirmos essa estrutura para XML. A primeira que foi a DTD, e uma segunda que a gente usa atualmente, que é o XML esquema, certo? Então, a DTD, ela é a primeira especificação. Então, ela vai servir para vocês entenderem como é que funcionam essas regras, certo? Então, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula, tá?
vocês deem uma olhada nesse material sobre DTD, tentem entender o que significa DTD, como é que se define atributos, como é que se define elementos, como que ela é a estrutura dela, como é que faz essa validação. Tá? E daí eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Um primeiro de uma DTD interna, e esses 2 aqui é um exemplo de uma DTD externa. O que é uma DTD interna? A DTD interna é quando você define as regras dentro do próprio documento XML, certo? E a DTD externa é quando você define, você tem o teu documento XML e você faz uma referência a um outro arquivo .dtd, onde estão as regras, correto? Então essa DTD externa ela fica num outro documento .dtd, onde tem as regras que fazem a validação em relação ao teu XML, tá? Então, esses 2 exemplos eles vão ser interessantes para vocês olharem como que funciona, como é que ficam as especificações dentro de cada um deles para vocês entenderem. Certo? Combinamos assim, gente? Vocês podem utilizar agora esse horário que resta aí até as 9h30, né? Para vocês já darem uma olhada nesse material aí e tentarem verificar como é que é essa definição do DTD daí, tá? E daí na aula que vem eu faço a explicação para vocês e a gente faz um exercício juntos ali e passamos para o próximo daí. Certo? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Muito tranquilo. Então tá. Então vamos aproveitar esse tempinho para fazer isso, né? E daí nós falamos a semana que vem daí, tá? Valeu, bom final de semana a todos aí. Beleza, bom final de semana. Até mais. Um abraço. Valeu.